Esse é o terceiro vídeo de uma série que eu falo de 5 coisas que os demônios fazem, a maioria das pessoas não sabe. Quem não viu o primeiro e o segundo, vai aparecer a capa de um, de outro aqui, e no final desse vídeo, eles vão aparecer aqui também na tela final. O primeiro aqui e o segundo aqui, para você assistir, porque é muito importante. Você acredita que existem zumbis nos dias de hoje? Zumbi é uma pessoa morta-viva, né? A grosso modo. Pessoas que têm uma sobrevida. Pessoas que elas sobrevivem. Pessoas que são verdadeiros escravos, escravas. Geralmente de um vício. E o que é vício? De uma forma bem grosseira. É algo que a pessoa sempre está repetindo e que faz a pessoa se destruir. E claro que faz, além dela, sofrer as pessoas que convivem com ela. É algo repetitivo, autodestrutivo e também que interfere na vida daqueles que convivem com essa pessoa. Então, eu vou me ater a alguns textos bíblicos de forma simples, objetiva. Eu sou Cleiton Soares. Há mais de 23 anos eu trabalho com ministração de libertação e cura. A primeira pessoa que eu convivi que tinha manifestações demoníacas mais de perto foi hoje a minha esposa, que a gente é casado há 24 anos, na época a gente namorava. E vi sim na família dela, na minha família também, casos de possessão demoníaca, só que eu não vou citar aqui para não expor pessoas. Eu quero primeiro chamar sua atenção para aquilo que eu vou fazer no vídeo. Se é do seu interesse, fica comigo até no final, porque na primeira parte eu vou falar como os demônios atuam, escravizando as pessoas e tornando elas verdadeiros zumbis. No final, eu vou dar a solução bíblica, com experiência própria, empírica. Se você não sabe o que significa a palavra empírica, é aquela experiência própria, na prática, no dia a dia, que a gente aprende. Aliás, eu aprendi em, se eu não me engano, 12 ou mais cidades no Brasil, onde eu ajudei pessoas acerca de libertação, de cura, centenas e milhares de pessoas. Bem, vamos começar. Eu quero usar aqui um texto que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 19. Qual que é o contexto do capítulo 2 aqui de 2 Pedro? Falsos mestres e enganadores. E mais próximo aqui do versículo que eu vou ler só um versículo, vai aparecer para você na tela aqui, e ele aqui embaixo, para você depois conferir e ver o contexto todo, se quiser. O Pedro está falando sobre pessoas que conheceram a luz e depois voltaram para as trevas. Pessoas que foram libertas por Jesus e depois voltaram a ser escravas do pecado e dos demônios. E com isso, pessoas que estavam se libertando dos demônios, do pecado, essas pessoas que antes eram da luz e agora voltaram para as trevas, elas então estavam levando as pessoas, vamos dizer assim, novas convertidas, a voltar para o pecado e, naturalmente, ficar expostas ao diabo, aos demônios, às forças espirituais do mal, e assim serem escravizadas novamente, dominadas novamente. Tanto é que no versículo 18, ele diz assim: porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, eles engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Quer dizer, eles começaram a influenciar as pessoas que estavam se afastando das que estavam andando no erro, para elas acertarem, andarem no caminho certo, que é Jesus. No versículo 19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, presta atenção nisso, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Então, primeiro ponto, presta muita atenção, por gentileza. Quem te vence, te torna escravo. No passado, até no Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre povos que, ao conquistarem outros, venciam aqueles povos, tornaram eles escravos. Então, se uma pessoa começa a ser vencida por um demônio que age através de um vício, então essa pessoa se torna escrava daquele vício, dominada por aqueles demônios que causam aqueles vícios. Eu vou te dar um exemplo aqui, com cuidado, né? Devido às leis de hoje, devido a você não poder falar tudo abertamente. Quem já fez parte de
lugares que se faz rituais para poder invocar determinadas entidades espirituais. Lá, por exemplo, tem uma que tem o nome de Zé. Se você sabe qual é, completa aí o nome. E essa entidade, ela vicia a pessoa na bebida alcoólica. Sabia disso? Por exemplo, nesses mesmos lugares que se fazem esses rituais para invocar essas entidades malignas, também existe uma delas que se chama Pomba, se você sabe o nome, completa aí. E que faz a mulher, por exemplo, mesmo amando seu marido, traí-lo e ser viciada, tanto com ele quanto com outros homens, no sexo. Você está entendendo? Porque tem espíritos diretamente relacionados com determinado vício, que escravizam a pessoa em determinado vício, vence aquela pessoa e escraviza aquela pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo Paulo falou para a igreja em Corinto, que era um lugar de muito pecado, muita prostituição, muita adoração aos demônios, inclusive através de atos sexuais, que eram para cultuar os demônios. Ele falou assim: todas as coisas me são lícitas, quer dizer, eu posso tudo, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo, já sabendo que naquele lugar muita gente era escrava de diversos pecados e vícios, já orientou os novos convertidos, a igreja reunida naquele lugar, a se comportar assim. Vocês podem tudo, vocês são livres em Jesus. Porém, não é tudo que convém vocês fazer. Porque as pessoas não se devem deixar dominar por nada. Vou te dar um exemplo claro. A gente falou agora há pouco de uma entidade que o nome dela começa com Zé e que domina homens, escraviza homens através do vício da bebida alcoólica. A Bíblia fala que beber bebida alcoólica é pecado? Não. Eu tenho até vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Eu prego sobre isso? Não. Mas a embriaguez é um vício e é um pecado. Já vou falar sobre isso. Então, se um homem não consegue vencer uma bebida, a bebida vence esse homem, ele perde o controle quando bebe bebida alcoólica. Aliás, nesses lugares que fazem rituais para se invocar esses espíritos malignos, muitos deles, eles tomam bebida alcoólica para poder determinada entidade como essa que eu falei agora há pouco, que vicia homens, escraviza homens, torna homens verdadeiros zumbis através do vício da bebida alcoólica. Esses rituais lá dentro começam com a pessoa bebendo a bebida alcoólica. Você já viu que tem gente que tem um hábito, muitas vezes faz até sem saber, de pegar um copo de cachaça e derramar e falar: isso aqui é pro santo? Você sabe de onde que vem isso? Você sabe onde que originou essa prática? Procure saber. Um outro versículo para a gente fechar aqui e eu terminar dando a solução desse problema. Está lá em Lucas 21, no versículo 34. E olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Comer demais, né? O vício de comer demais. E de embriaguez, o vício de beber bebida alcoólica demais. E dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. A volta de Jesus, né? Ou a nossa partida para a eternidade, sem ter entregue nossas vidas, nossos corações, a nossa mente para Jesus. Então aqui, o que o apóstolo Lucas ele diz? Que a gente não deve se entregar a esses dois vícios. Porque senão você vai se tornar escravo, você vai se tornar um zumbi. Como a gente colocou na capa aí do vídeo de hoje. Não se entregar à glutonaria e à embriaguez. Então, você já reparou que tem gente viciada, que eles internam a pessoa até compulsoriamente, ou seja, pegam meio que obrigado aquela pessoa e levam ela para uma clínica de recuperação. Aquela pessoa fica um determinado período ali se desintoxicando. Mas quando ela volta para o ambiente normal, aqui fora, para o mundo normal, para o dia a dia, ela geralmente volta para o vício. Porque, embora o corpo físico foi desintoxicado, muitos casos é um espírito maligno que está por detrás. E por que eu afirmo isso? Pessoal, com base no meu trabalho há mais de 23 anos. Tem casos que só a pessoa sendo desintoxicada, indo por uma instituição como essa,
com profissionais dessa área. E também através da fé em centros de recuperação cristãos, a pessoa se recupera? Sim, mas eu vou te falar uma coisa, é a minoria. Porque na maioria dos casos, a pessoa precisa ser liberta. Essa é a verdade. Quando você vê a história na Bíblia da Maria Madalena, por exemplo, aquela mulher era possuída por 7 demônios. E esses demônios faziam dela uma zumbi. E uma mulher que era viciada no sexo. Uma mulher que era escrava do sexo. Mas quando Jesus a libertou, então ela se tornou uma discípula de Jesus. E essa é a solução. Você que é uma pessoa que está convivendo com alguém viciado ou viciada, ou alguém que já virou um zumbi, uma zumbi, já tentou clínica de recuperação, já pagou caro, já fez tratamentos de desintoxicação, essa pessoa já foi até para clínicas evangélicas, cristãs, católicas, e essa pessoa não foi liberta. Ou seja, ela teve recaída, ela voltou para o vício. Se você está em Uberlândia, Minas Gerais, ou alguma cidade aqui vizinha, você tem fé para sair de onde você estiver e vir aqui. Aqui embaixo, no Facebook e no YouTube, vai ter um link escrito assim, Grupo de Apoio, ou SOS Espiritual ICC, da Igreja Cristã Caminho, que eu pastorei aqui. Clica de graça, eu vou te ajudar, nós vamos agendar. Saia você da cidade vizinha, que for, ou você de Uberlândia, vem até a mim. Vem até aqui no nosso centro de recuperação, né, na nossa casa de oração aqui, que eu vou impor a mão nessa pessoa e vou ministrar a libertação. Vou fazer o que eu já fiz com centenas e milhares de pessoas. E essa pessoa vai ser liberta. Essa pessoa vai ser livre. Você crê? Você já pagou caro em clínica de recuperação, sabe? Com especialistas para desintoxicar a pessoa. Você já deixou ela nessas outras clínicas cristãs também, como eu disse aqui, e não resolveu o problema. O que é que você tem a perder? Quem sabe a pessoa é você. Agora, se você está muito distante, não tem como vir até nós, você também pode entrar nesse grupo de apoio aqui, no SOS Espiritual aqui, e nós vamos te atender à distância. Você sabia que para a fé não tem distância? Se eu impor minha mão aqui na tela e você crer, impor sua mão e junto também, e eu ministrar uma oração aqui, aí do outro lado você pode ser livre. Eu sei que isso acontece. Lembra do que Jesus fez? Ele mandou uma palavra para um servo lá daquele centurião. Uma palavra, distância. Ele não foi lá presencialmente. E o servo lá do centurião foi curado. Ah, mas isso foi Jesus. Quem é você? Eu sou discípulo dele. Em mim, tenho o mesmo poder que tinha em Jesus. E não somente em mim, todos aqueles que Jesus ungiu para isso. Consagrou para isso. Como que você vai saber se é verdade se você não fizer o teste? Você que já fez vários testes, como que você vai saber se vai funcionar para você ou para alguém que você ama, se você já tentou outras coisas, mas não tentar isso agora, quem sabe vai ser a última chance. Em breve vai sair o 4 e o 5 dessa série de vídeos. Eu te convido a fazer 2 coisas agora no final. Mas antes, eu quero que você curta, que é de graça, faça um comentário aqui embaixo e compartilhe com no mínimo 2 pessoas se esse vídeo te ajudou de alguma maneira a abrir o seu entendimento quanto a esse assunto, tá bom? E que você que quer nos ajudar de alguma maneira, só o aluguel do nosso centro de ajuda aqui, da casa de oração aqui, é R$1.000 por mês. A gente agora quer fazer uma salinha para crianças, que vai ficar mais de R$2.000. E a gente vive sim no nosso trabalho evangelístico aqui, pastoral, de doações, ofertas e dízimos. Vai aparecer aqui agora a chave Pix da nossa igreja. Tem outros meios aqui abaixo também através de links. Você vai ler, vai ver qual que é o melhor meio para você no Facebook e no YouTube. Tá bom? É isso. Não se esqueça, se não viu o número 1 e o número 2, eu tenho certeza também que vai te ajudar muito. Eles vão aparecer agora. Aqui o número 1 e aqui o número 2. Até o próximo vídeo.